Estas palavras que acabamos de cantar deverão estar sempre no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente. Obrigado, 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 Jesus. Porque tudo o que temos, tudo o que somos, realmente recebemos dele. Ele é o único. Ele próprio disse: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas. Nós vamos retomar, tivemos algum tempo sem estarmos em Lucas, até porque no domingo passado tivemos a alegria de ouvir o pastor Rui e tivemos também a alegria de celebrar batismos na nossa igreja. Queremos hoje voltar nesta sequência de mensagens no Evangelho de Lucas. Eu convido os irmãos então a irem até ao capítulo 4, de Lucas. Lucas capítulo 4. E vamos ler o texto que aí está. Versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados esses dias teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu-lhe dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ora, nós estamos a falar agora aqui sobre a tentação de Jesus. E convém lembrar que a tentação de Jesus surge logo num momento a seguir àquele momento grande em que Jesus é batizado no Jordão. E quando Jesus é batizado no Jordão, ele vai até, aqueles que estão lembrados, ou para lembrar quem não conhece o texto, está no capítulo anterior, capítulo 3. O que acontece é que Jesus foi até ao Rio Jordão, onde estava João Batista, batizando, e antes de iniciar o seu ministério, ele foi batizado. E quando Jesus foi batizado, diz no capítulo 3 e no versículo 22, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho prazer, em ti me deleito. Então, irmãos, o Senhor acabou de ser batizado, o Senhor Jesus, e há uma voz do céu, o Pai afirma que Jesus é o Filho de Deus, é o seu Filho amado. Jesus é Deus, aquele que veio a este mundo para cumprir os propósitos do Pai. Logo a seguir vem a genealogia de Jesus, que nos lembra que Jesus, além da sua natureza divina, ele é homem também.
Mas lembra-nos muito mais do que isso. A genealogia de Jesus lembra-nos, para além da humanidade de Jesus, também a fidelidade de Deus. Porque desde o princípio, e essa genealogia vai até Adão, desde o princípio, que Deus tem um plano para salvar o homem. Ele prometeu a Adão e Eva que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E esta genealogia vai até Adão e lembra que ele é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, dizia eu que a genealogia de Jesus lembra que Deus foi fiel a essa promessa que ele fez. E como ele foi fiel, Jesus veio e ele é o Messias prometido. A sua missão era dar a sua vida pelos pecadores, ser o salvador de todo aquele que crê. Ora, o diabo não quer que os planos de Deus se cumpram. Pois ele sabe que Jesus, sendo a tal semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus é aquele que vem esmagar toda a sua obra, que vem derrotá-lo de uma vez por todas. Então ele quer impedir, por todos os meios, que o plano de Deus se cumpra. Então, o diabo vai tentar Jesus, vai provocar Jesus para impedir a realização da obra de Deus. Tudo o que o diabo quer fazer é destruir a obra de Deus. E em nós, ele nos tenta porque ele quer destruir a obra de Deus em nós. E qual é a primeira coisa que ele diz a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha estado 40 dias e 40 noites no deserto. Diz o texto, alguns textos diz que no fim ele foi tentado, mas Lucas diz alguma coisa mais. Lucas diz que, no versículo 2, que 40 dias foi tentado pelo diabo. Foram 40 dias de tentação, de sofrimento. E quando Jesus está debilitado fisicamente, com fome, ele vai dizer, olha, se tu és o Filho de Deus, então, o que é que nós podemos aprender aqui nesta tentação, neste tempo de Jesus sendo tentado? O que é que nós podemos aprender? Antes de vermos a estratégia que o diabo usa, vamos perceber alguma coisa sobre a tentação. Primeira coisa é que ninguém está livre da tentação. Todos nós somos tentados. Não há ninguém que possa dizer, o diabo a mim não me tenta. Jesus, perfeito, sem pecado, ele foi tentado. A tentação não é pecado. Algumas pessoas ficam muito preocupadas por estarem a ser tentadas. Mas não fiquem preocupadas. Porque a tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. É ceder à tentação. Jesus foi tentado em tudo. 40 dias seguidos. E não só 40 dias. A tentação é permanente. Reparem que ele foi tentado 40 dias, depois vem esta mais forte aqui no final dos 40 dias, mas depois no final do texto, reparem o que é que diz, como termina a passagem. O versículo 13 diz, acabando, o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, ninguém pense que vence agora uma tentação, o diabo foi embora e não volta mais. É só um tempinho, à espera que haja outra oportunidade. E ele volta. A tentação é permanente. A tentação não é pecado. A tentação não é sinal de falta de espiritualidade. Reparem que Jesus estava em jejum. E se estava em jejum, significa que também estava em oração. Ele era o próprio Deus. Algumas pessoas podem ficar até com receio. Eu não devo ser um bom crente porque eu sou tão tentado. Não, a tentação não é falta de espiritualidade. Mas atenção, o ceder à tentação, o cair na tentação, já revela fraqueza da nossa parte. E isso é diferente. Ninguém deixa de ser tentado. Porque ser tentado é humano.
Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima daquilo que possais ou que consigam suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, uma saída, para podermos resistir e vencer a tentação. Então, tentação não é pecado. Agora, como é que o diabo tentou? Reparem que, e voltando ao texto, ele começa por dizer: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. A primeira tentação aqui mencionada é a dúvida sobre a filiação de Deus. Irmãos, quando nós estamos num momento fraco, quando nós estamos a passar por um momento de tribulação, quando nós estamos a passar por momentos de luta, quando nós estamos a passar por momentos realmente difíceis, a primeira coisa que o diabo põe na tua cabeça e na minha é: se tu fosses crente, se calhar não estavas a passar por isso. Se calhar tu não és filho de Deus. Se calhar tu não és salvo. O pai tinha acabado de dizer: este é o meu filho amado. E o diabo diz: se tu és, então prova lá que és. E às vezes o diabo lança-nos esses desafios. E perante as necessidades que estamos a viver, ou que tu estás a passar, o diabo vai pôr em causa a tua fé, vai pôr em causa a tua salvação, vai pôr em causa a tua filiação mesmo. Até vai pôr em causa o poder de Deus. A primeira estratégia do diabo é a dúvida. Ele usou a mesma estratégia lá no Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse? É mesmo assim? Se calhar não é. Deus sabe que tu vais ser igual a Ele. Não, é mentira. Ele lança dúvida sobre a palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, Ele vai dizer: se calhar não é bem assim. Irmãos, nós somos tentados. Seja qual for a forma como essa tentação vem, uma das coisas que está a ser provada é a nossa confiança na palavra de Deus. Ele lança dúvida. Será que é mesmo assim como está escrito? Será que isto é mesmo inspirado? Será que isto é mesmo assim como Deus disse? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que a minha salvação é garantida? Será? Então, ele apela. E o apelo é: faz um milagre. Apela a esse Deus para que faça um milagre aí. Já viu? Está com fome? Uma pedra? Manda que ela se transforme em pão. Era tão bom, não era? Quando nós estamos a passar por uma dificuldade, era só dizer: dificuldade, passa, vai-te embora. E tudo desaparecia. Sabem o que aconteceria? Nós não precisávamos de fé. Isso não é fé. Isso é apenas nós querendo viver longe das dificuldades e dos problemas. E a nossa fé depois era fortalecida. Ou seja, aí nós acreditávamos que Deus era mesmo o nosso Pai, que nós éramos mesmo filhos de Deus. Cuidado, porque o diabo é quem traz estas dúvidas e quem desafia para que os milagres aconteçam. Mas muitas vezes, pensando nós que se somos crentes, é porque Deus opera milagres na nossa vida. É um engano. É um engano. Se os irmãos forem a Mateus capítulo 7, nos versículos 21 e 23, o que é que nós encontramos lá? Encontramos pessoas que viveram a vida na base de coisas espetaculares. E quando chegam à presença do Senhor, dizem: Senhor, Senhor. E o que é que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, mas nós não fizemos isto e isto. Nós não mandámos pedras transformarem em pão. Não conheço, vocês praticaram a iniquidade. Afastai-vos. Irmãos, milagres, há muita gente a fazer. Há por aí muito milagreiro. Ou a fazer ou a dizer que faz. Mas isso não prova que somos filhos de Deus. Jesus não mostrava que era filho de Deus porque mandava a pedra transformar-se em pão. Jesus mostrava que era filho de Deus porque amava mais a palavra de Deus do que outra coisa qualquer. Por isso ele disse: nem só de pão
vive o homem. Não são os milagres, mas sim fazer a vontade do Pai que demonstra que nós somos filhos de Deus. Essa é a verdadeira prova da nossa filiação. Aquele que é filho de Deus faz a vontade do Pai. Não duvida da sua palavra. Depois desta dúvida, o diabo continua. E diz o texto que o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois de levantar a dúvida, o diabo usa a mentira. A mentira. E onde é que está aqui a mentira? A Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus disse, que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Por isso, meus irmãos, quando vocês mentem, quando eu minto, ou quando nós somos tentados a mentir, nós estamos a fazer a vontade de que pai? Pai do céu? Não. O pai da mentira. O pai da mentira. E a mentira aqui está que ele oferece o que não é dele. Oferece o que não tem. Ele está a dizer: isto é tudo meu. Isto foi-me tudo dado e eu dou-te a ti. Tu podes ter isto tudo. O poder, a glória. Mas ele não é dono de nada. A Bíblia diz no Salmo 24 que a terra é do Senhor e tudo o que nela há. Toda a sua plenitude. Tudo é de Deus. O Senhor é o dono de todas as coisas. Não é o diabo. Mas ele é mentiroso. E ele faz acreditar as pessoas, ou vêm dizer aí, promete dar tudo, mas na verdade ele não dá nada, ele tira tudo. E há muitas pessoas que quase como que entregam a sua alma ao diabo, vendem-se por coisas terrenas e materiais. Vão à procura e atrás de coisas mundanas, terrenas, tudo isto, poder, glória, fama. O que querem é o que este mundo oferece. O que amam é este mundo e as coisas deste mundo. E o diabo, sabendo isso, vai tentar. Vai dizer: eu dou. E quantas pessoas há que estão enganadas? Porque, já que Deus não faz, já que Deus não resolve o meu problema, então vou atrás de um bruxo, atrás de um vidente, atrás de não sei de quê, de mais outras coisas, e o diabo diz: venham que eu dou tudo. Dou tudo. Mas ele é mentiroso. Ele vai tirar tudo. Vai tirar tudo. Com falsa promessa, o que é que ele quer? Adoração. O que ele diz é: então tens que me adorar. Tens que me servir. E todos aqueles que deixam a Deus, abandonam a sua palavra e vão atrás dessas coisas, estão a adorar o diabo e não a Deus. Pode ter lá a imagem que quiser, chamem-lhe o que quiserem, mas se não está a adorar a Deus, se não está a servir a Deus, está a servir todos os agentes que ele coloca aí. Não é preciso fazer aqueles rituais dizendo que eu fiz um pacto, como há pessoas que dizem que fizeram um pacto com o diabo. Não é preciso isso para lhe pertencer. Basta amar aquilo que ele oferece. Por isso, em 1 João é dito: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Então, depois da dúvida, depois da mentira, o diabo vai dizer assim: bem, já que não consigo vencê-lo desta forma, ele está sempre a citar a Bíblia, ele conhece bem a palavra de Deus, então vou usá-la também. E diz aí no versículo 10, que o diabo, no versículo 9, o diabo pô-lo sobre o pináculo do templo, um lugar muito alto, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E agora ele vem citar o Salmo 91. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo cita a Bíblia. Ele cita os versículos 11 e 12 do Salmo 91. E esses versículos dizem assim:
aliás, começando no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, a promessa que está aqui a ser feita é que quando nós caminhamos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, o Senhor promete estar ao nosso lado, promete proteger-nos, guardar-nos. O Senhor não prometeu, diz, que nos vai guardar quando nós tentamos voar, porque era isso que Ele queria. Atira-te daqui e voa. Vais andar aí a pairar no ar, os anjos seguram-te e metem-te no chão. Não te acontece nada. Ou seja, não é para fazer loucura. Fé não é loucura. A promessa do Senhor é, enquanto tu andas nos teus caminhos, eu estarei contigo. Eu vou cuidar de ti. Então o que é que Ele está aqui a fazer? Ele está a fazer um mau uso da palavra de Deus. E muitas vezes a tentação e a provação vêm à nossa vida com mensagens deturpadas, fora de contexto, apenas metade da frase. E nós temos que estar atentos, porque o diabo deturpa a palavra de Deus. O diabo não é fiel, ele conhece bem a Bíblia, se calhar leu, já a conhece melhor que muitos de nós, mas ele vai deturpá-la. O que ele está a fazer aqui é um apelo ao espetáculo e não à fé. É um apelo ao sobrenatural para que venha a fé. E é exatamente ao contrário. A proposta que ele está a fazer é, usando mal a palavra de Deus, é desafia o teu Deus. Eu sou filho de Deus. Então, se tu és filho de Deus, vai para a autoestrada e vai em contramão. Até podes fechar os olhos, porque os anjos vão te proteger. Isso é loucura. Há muitas pessoas que querem fazer coisas loucas, dizendo que é fé. Não é fé, é loucura. Apenas. Deveria de ir consultar alguém que o ajudasse. Mas o diabo vai colocando essas loucuras na cabeça para dizer que é fé. E se alguém diz, mas isso é loucura. Ai não, você está com falta de fé. O diabo deturpa a palavra de Deus. Ele apela para a Bíblia, mas ele omite aquilo que não lhe interessa. E é assim muitas vezes que nós caímos. Porque seguimos falsos mestres instruídos por Satanás para nos enganarem através da palavra de Deus. Mas nós podemos vencer, olhando como Jesus venceu. E como é que Jesus venceu? Se os irmãos lembrarem, Jesus sempre usou a palavra de Deus. Então, se nós queremos vencer a tentação, nós temos que conhecer bem a palavra de Deus. E para conhecer bem a palavra de Deus, nós temos que lê-la, estudá-la, guardá-la no nosso coração. Salmo 119 diz, guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119 e versículo 11. Quando nós guardamos a palavra de Deus, então nós temos que conhecer. Há irmãos que conhecem muita coisa de cor. Às vezes fico espantado com pessoas que sabem, naqueles concursos que às vezes há na televisão, sabem em que ano é que tal clube ganhou o campeonato, quem foi que marcou o golo, aos minutos que foi, sabem tudo isso. E sabem todas as coisas. E às vezes a gente pergunta, e o crente sabe qual é o versículo, onde é que ele está, o que é que ele diz? Irmãos, nós só vencemos, só somos vitoriosos se nós conhecermos a palavra de Deus, para podermos sempre dizer, está escrito. E o diabo diz assim, olha, está lá na Bíblia. E vocês podem dizer, e eu posso dizer, mas também está na Bíblia. Porque ele deturpa a palavra de Deus. Por outro lado, Jesus venceu a tentação porque ele sabia quem ele era.
Ele sabia o que é que ele era. Ele estava certo e convicto da sua identidade. Ele sabia que era o Filho de Deus, porque o Pai o tinha afirmado, ele sabia qual era a sua missão. E nós vencemos a tentação se nós também estivermos convictos da nossa fé e da nossa relação com Deus. O Senhor nos chamou para sermos seus filhos. E se eu tenho a certeza que sou filho de Deus, não há nada que o diabo possa usar para me afastar dele. Seja o que for, a fome, a miséria, a doença, seja o que for, nada me fará duvidar do amor de Deus. Nem daquilo que Deus é para mim, Pai. Porque eu estou firme nesta certeza. Tu és o meu filho. E eu tenho que ter a certeza que eu sou mesmo filho de Deus. Então eu tenho que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia me garante que se eu crer em Jesus, se eu aceitei Cristo como meu Salvador, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito, que não é um Espírito qualquer. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 15, é o Espírito de adoção de filhos. E ele confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então temos que estar certos nisso. Jesus venceu a tentação porque conhecia a palavra e usou essa palavra que conhecia, estava convicto daquilo que ele era, tinha a certeza que ele era filho de Deus e focou-se mais na obediência à palavra de Deus do que na satisfação dos seus desejos ou da sua carne. Muitas vezes nós caímos na tentação porque estamos muito mais preocupados em nos satisfazer, em alegrar a nossa carne, do que em alegrar a Deus com a obediência. E se nós estivermos focados em obedecer a Deus, em seguir aquilo que Ele nos diz, nós vamos resistir à tentação. Terminamos, irmãos, dizendo: a tentação é algo que temos de enfrentar até ao fim da nossa vida. O diabo pode se afastar um bocadinho, mas depois volta. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para não caíres em tentação. Só com oração, com vigilância, diria até com jejum, podemos resistir às tentações. A palavra de Deus é fundamental. Conhecê-la, tê-la no coração, é fundamental para resistir à tentação. Por outro lado, a humildade é importante. Porque, como dizia o Paulo, quando eu estou fraco, então sou forte. E é a humildade de reconhecermos que nada somos, que nada podemos, que nada conseguimos, que nos vai levar a ser vitoriosos. Se formos como Pedro, que dizendo: pode vir a tentação, mas eu vou contigo até à morte. Eu estou aqui forte. A minha fé não se pode abalar. Ninguém me vai abalar a fé. Eu afastar-me nunca. Se este é o teu discurso, prepara-te. Agora, se tu disseres: eu preciso sempre da força do meu Deus, do poder do Espírito do Senhor, para poder ficar firme no dia da tentação, na hora da tentação. Com esta humildade, nós seremos vitoriosos. Por isso, meus irmãos, em Hebreus é-nos dito que nós não temos um Senhor, não temos um sacerdote que não se possa compadecer de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é por isso que nós apelamos para o exemplo de Jesus. Ele sofreu todas as coisas e resistiu, para nos dar força e exemplo de como nós também podemos resistir e ficar de pé. Que o Senhor vos abençoe. Amém.